Olá, hoje nós vamos entrar no capítulo 7. Envolve para a gente relembrar alguns conceitos, né? Multiplicação, potenciação e divisão de expressões algébricas. Então, vocês já aprenderam a trabalhar com expressões algébricas, reduzir no mesmo termo, né? Deixar num só termo ou vários, né? Em monômio, polinômio. E agora vai envolver multiplicação e divisão, além de soma e subtração, e também a potenciação, que a gente acabou de ver no módulo anterior, né? Então, aqui nós vamos dar uma relembrada aqui nesse início aqui do capítulo, ó. A multiplicação, a potenciação e a divisão de monômios. Aí, nesse primeiro exercício, tá falando ali, ó, efetue as multiplicações de monômios. Então, vocês já sabem que quando a gente quer multiplicar monômios, diferentes números, é só juntar os números, os termos, aliás, diferentes termos a gente junta. Termos iguais, a gente aplica a propriedade de potenciação, conserva e soma os expoentes, né? Se for soma de termos iguais, a gente consegue somar. Soma de termos diferentes, a gente não consegue para montar essa expressão. Então, aqui, no item 1, efetue as multiplicações de monômios. Aí tem lá na letra A, x vezes x, né? Então, nós já aprendemos. É como se fosse multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Então, x é a mesma, x vezes x, é só a gente imaginar. 1 mais 1, 2. Então, x vezes x é x ao quadrado, né? Na letra B, A ao quadrado vezes A. Então, bases iguais, conserva a base, multiplicação de bases iguais, soma os expoentes. Não tem nada, é 1. 2 mais 1, 3. Letra C, M ao cubo vezes M ao quadrado. Bases iguais, conserva, multiplicação, soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Então, vai ficar M à quinta. Letra D, W à quarta vezes W ao cubo. Então, vai ficar W e soma os expoentes. 4 mais 3, 7, né? Vamos continuar, então. Letra E, desse primeiro exercício aqui, número 1. Então, letra E, como que vai ficar? 2x vezes 3x. Eu tenho números e letras. Eu multiplico número com número e multiplico letra com letra. Aí, nós vamos aqui mexer com propriedades que vocês também já aprenderam ano passado, no 7º ano, que é a propriedade comutativa ou a propriedade comutativa seguida de associativa. Então, aqui, ó, 2x vezes 3x, eu multiplico o número com número. Então, 2 vezes 3, 6. E o x, eu conservo o x e somo os expoentes. X vezes x, x ao quadrado, né? Eu abaixo o x e somo os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, 2x vezes 3x é 6x ao quadrado. Letra F. Na letra F, eu tenho 3a ao quadrado vezes 5a ao quadrado. Multiplico o número com número. 3 vezes 5, 15. O a, ele é igual à base, é multiplicação, então eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, ficou 15a à quinta, né? Letra G. Na letra G, eu tenho lá 5AB que multiplica, entre parênteses, menos 2A. Então, vai ficar menos 2A vezes 5, número com número, 10. 2 vezes 5, 10. Só que daí vai ser menos 10, porque é menos 2A vezes 5. Aí, A ao quadrado vezes A vai dar A ao cubo. Eu conservo a base e somo os expoentes. Tem algum B para multiplicar? Não, então, mas o 5 tem B, então eu abaixo o B. Então, menos 2A que multiplica 5AB, a resposta é menos 10A ao cubo, aliás, A ao quadrado B. Não tem nenhum termo ao quadrado ali, é A e A.
Então, A ao quadrado, B, tá? Letra H. Na letra H, tem lá menos 5pq ao cubo vezes menos 5p ao quadrado que. Número com número, menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25. Então, 25 positivo. Vezes P, tem P nos dois membros. Então, P conservo e somos expoentes. 1 mais 2, 3. E o Q tem Q ao cubo e o Q sozinho. Então, 3 mais 1, 4. Então, ficou 25, P ao cubo, Q à quarta, tá? Letra I. Na letra I, eu tenho a multiplicação de duas frações. Multiplicação de frações, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 2 quintos vezes 3 quartos. Então, 2 vezes 3, 6. E 5 vezes 4, 20. Agora as letrinhas. X ao quadrado com x. Conservo o x e somos expoentes. 2 mais 1, 3. Depois o y. Abaixo o y. Somos expoentes. 3 mais 1, 4. Tem como simplificar ainda mais essa fração? Tem. Eu posso dividir aqui tudo por 2 para poder ficar na forma irredutível a fração. Então, vai dar 3, porque 6 dividido por 2 é 3 e 20 dividido por 2 é 10. Então, ficou 3 décimos de x ao cubo y, x ao cubo y à quarta, né? E o último item, item J. No item J, a gente tem lá 3 termos aqui multiplicando, ó. Menos ABC que multiplica menos 1 décimo. Eu vou fazer primeiro os dois primeiros. Então, menos 1 vezes menos 1 décimo vai dar 1 décimo positivo. Aí, as letrinhas agora, A e A. Então, conserve, somos expoentes. 1 mais 1, 2. B e o B ao quadrado vai dar B ao cubo. E o C do primeiro termo que já tinha, tem que colocar. Agora, vezes, vou colocar o terceiro termo, que eu já multipliquei o primeiro pelo segundo. Agora, eu vou multiplicar a solução desse primeiro vezes o segundo, vezes o terceiro, que é menos 3AC ao quadrado. Então, agora eu vou fazer aqui, ó. 1 décimo vezes menos 3 vai dar menos 3 décimos. A com A ao quadrado e A. Conserve, somos expoentes. 2 mais 1, 3. B, tem algum B aqui nesse daqui? Não, então eu só abaixo esse, B ao cubo. E o C eu tenho 1 aqui com 3, com 2, 3. Então, a resposta final é menos 3 décimos, A ao cubo, B ao cubo, C ao cubo, tá? Então, aqui a gente tá dando uma relembrada nessa multiplicação, divisão de potência nas expressões algébricas, tá? E relembrando as propriedades ali, comutativa e associativa, tá bom? Um outro exercício para a gente relembrar é o da próxima página. O exercício número 3 aqui, ó. Vamos relembrar rapidinho também. Esse capítulo é só para a gente trabalhar nas expressões algébricas a multiplicação, divisão e potência aqui de alguns termos, tá? Então, ali, ó, lembrando que a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, efetue as potenciações indicadas. Então, aqui no exercício 3, a letra A, eu tenho lá 2x elevado ao quadrado. Então, como que vai ficar? Esse significa que 2x elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2x vezes 2x. Então, número com número, 2 vezes 2, 4. Letra com letra, conserva a base, somos expoentes. Não tem nada, é 1. 1 mais 1, 2. Então, 2x elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2x vezes 2x, que vai dar quanto? 4x ao quadrado. Na letra B, eu tenho lá menos 5ab ao quadrado elevado ao quadrado. Então, ó, eu vou escrever aqui para
para facilitar o entendimento. Menos 5ab ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Vamos lá. Então, eu tenho que pensar. Menos 5 vezes menos 5, porque está tudo ao quadrado, o parênteses todo. Então, eu vou começar do primeiro termo. Menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25, positivo. Porque o expoente é par, quando o número é negativo, fica positivo. Então, ficou 25. Aí, agora aqui, a elevado ao quadrado é como se fosse, não tem nada, é 1. 1 vezes 2, 2. Então, a ao quadrado. E aqui o b é potência de potência. 2 vezes 2, 4. Então, a resposta é 25 a ao quadrado b à quarta, tá? Letra C. Na letra C, eu tenho menos 2 m ao cubo n ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado, 4 positivo. M agora. M, ele tem potência? Tem. Não é uma potência de potência? Então, multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. O N tem potência aqui também. Então, 2 vezes 2, 4. Então, menos 2, M ao cubo, N ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado é 4, M à sexta, N à quarta, tá? Continuando. Letra D. Na letra D, eu tenho uma fração ali, ó, menos 2 quintos de AB ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. Menos 2 quintos elevado ao cubo é menos 2 quintos vezes menos 2 quintos vezes menos 2 quintos. Então, ó, menos 2 vezes menos 2 é mais 4 vezes menos 2 é menos 8. Ou seja, sempre vai dar negativo porque o expoente é ímpar. Então, vai ficar menos 8 sobre 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, vai ficar menos 8 sobre 125. E agora aqui, o A não tem nada, é 1. 1 vezes 3, 3, que é potência de potência. E o B tem aqui 2. 2 vezes 3, 6. Então, a resposta é menos 8, 125, A ao cubo, B à sexta, tá? Letra E. Eu tenho lá também, entre parênteses, 10, P, Q ao cubo, tudo isso ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. P não tem nada, é 1, é potência de potência. Então, eu abaixo P e multiplico. 1 vezes 2, 2. E o Q é potência de potência também. Abaixo o Q e multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. Gravem, potência de potência, eu multiplico os expoentes. Multiplicação de potência de base igual, conserva a base, soma os expoentes. Divisão de potência de bases iguais, conserva a base, subtrai os expoentes. Nesse caso aqui, nós multiplicamos porque é potência de potência, tá? Aí, eu pedi para vocês fazerem esse exercício número 1 aqui. Eu pedi para vocês fazerem em casa o exercício número 1, da letra C até a letra P, que fica lá na outra página. Então, a letra A e B eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, na letra A, efetue as operações indicadas. Então, na letra A, eu tenho um número ali, ó, 2AB vezes 3 A ao quadrado, B ao cubo. Como que a gente vai efetuar aqui essas operações? Então, aqui, número com número, então, 2 vezes 3, 6. Agora, aqui, nós temos bases iguais, A e A. Conserva a base, não é uma multiplicação? Somos expoentes, não tem nada, é 1. 1 mais 2, 3. Tem uma outra letra aqui, ó, bases iguais, conserva a base,
Como é uma multiplicação, somos expoentes, não tem nada aqui, então é 1. 1 mais 3, 4. Então, a resposta é 6a ao cubo b à quarta, tá bom? Na letra B, eu tenho multiplicações de frações. Então, ó, eu tenho ali menos 2 quintos m ao cubo, que multiplica menos 1 terço m. Como que ficaria? Multiplicação de frações, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui, menos 2 vezes menos 1, faz o jogo de sinal, vai dar positivo. Então, 2 vezes 1, 2, menos com menos, mais. 5 vezes 3, 15. Então, ficou 2 quinzeavos. Agora, aqui, eu tenho a letra M nos dois. Conservo o M, como é multiplicação de bases iguais, somo os expoentes. Não tem nada, é como se fosse 1. Então, 3 mais 1, 4. Então, a resposta é 2 quinzeavos m à quarta, tá? Então, vocês vão fazer da letra C até a letra P, aplicando essas propriedades aí, que envolvem multiplicações, divisões de potência de bases iguais e potência de potência, tá bom? Então, vocês vão fazer aí esses exercícios que ficou de tarefinha. O exercício 2... O exercício 2, eu também pedi para vocês fazerem, tá? Então, aqui, ó. Tem ali da letra A até a letra E. Eu vou fazer com vocês novamente. Podemos usar a divisão de monômios para simplificar as expressões algébricas fracionárias. Simplifique as expressões a seguir e escreva a parte literal de cada monômio com expoente negativo. Então, ali, na letra A, eu tenho ali, ó, 24 ABC dividido por 3 A ao cubo BC. Então, vamos lá. Divisão é a mesma coisa. Eu vou dividir número com número e aplicar a segunda propriedade de potência, de bases iguais, que é a da divisão. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vamos lá. 24 dividido por 3, 8. Agora, eu tenho letrinhas de mesma base e é uma divisão. Então, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Olha só, presta atenção agora. Qual é o expoente aqui do A que não tem nada? É 1. Eu tenho que aplicar a regrinha. Então, vai ser 1 menos 3. Quanto que é 1 menos 3? Menos 2. A do B agora aqui. B, conserva e subtrai os expoentes. Não tem nada em cima, é 1. Não tem nada embaixo, é 1. 1 menos 1 é 0, não é? Ficou B elevado a 0. C, conserva e subtrai os expoentes. Mesma coisa do B. 1 menos 1, 0. Qualquer número ou qualquer letra elevada a 0 é quanto? Nós já aprendemos. É 1. É 1. Então, ficou 8a elevado a menos 2. Vezes 1 vezes 1 é 8a elevado a menos 2 mesmo, tá? Então, essa é uma das respostas, né? Mas tá pedindo com o expoente negativo, que é desse jeito. Ou então, se eu quiser deixar com o expoente positivo, o que eu tenho que fazer? Se está com o expoente negativo, eu tenho que inverter o número. Então, aqui se é 8, né? Eu posso escrever assim, 1/8 de A ao quadrado, positivo. Como aqui deu menos 2, por isso que tá na forma, né? A resposta foi essa, 8A elevado a menos 2. Se eu não quiser deixar com expoente negativo, eu inverto o número. Então, ficou 1/8 de A ao quadrado. Tudo bem? Mas, na verdade, a resposta é essa, tá? Mas é que dessa forma também está correta, tá bom? Eu vou fazer a letra B também com vocês, para gravar melhor, tá? Então, aqui, ó, letra B. Na letra B, eu tenho 18 A ao cubo B, dividido por 9A
b ao quadrado. Então, eu tenho divisão. Divido o número com número. 18 dividido por 9, 2. Agora, as letrinhas. Conservo o A e eu vou subtrair os expoentes. Quando não tem nada, é 1. Então, 3 menos 1, 2. O B eu conservo e vou subtrair os expoentes. Não tem nada aqui, é 1. 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, essa é a resposta. 2A ao quadrado, B elevado a menos 1. E se eu não quisesse deixar no expoente negativo, eu ia inverter o número. Então, ia ficar como? Ia ficar... Mas quem é o número? É o B que está com o expoente negativo. Então, seria 2A ao quadrado dividido por B, tá? Mas o que está sendo pedido para fazer é esse, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês façam nessa questão número 2 aí. Trabalhem, exercitem esses conhecimentos aí, de reduzir expressões algébricas envolvendo as propriedades da potenciação, tá bom? Depois, nós vamos se introduzir aqui, ó, a multiplicação de polinômios. Então, aqui, vocês já sabem, ó, eu tenho aqui um retângulo ABCD. Aí, tá falando, quanto mede em unidades o lado menor desse retângulo ABCD? Então, aqui, ó, a gente percebeu que esse lado maior aqui, mais comprido, ele mede x e mede 1. Então, é como se fosse x mais 1, o lado maior. E quanto que mede o lado menor? Esse lado aqui ou esse que são iguais. Mede quanto? 4. Então, na letra A resposta é 4 unidades, porque não foi dado se é centímetro, se é metro, se é milímetro, então, mede 4 unidades, tá? Na letra B, qual é a expressão que representa a medida do lado maior do retângulo ABCD? Então, eu acabei de falar, ó, o lado menor é 4, o lado maior, onde que foi dadas as medidas aqui, ó, x mais 1. Então, a letra B, o lado maior é x mais 1, tá bom? Vamos lá agora para a próxima página. Continuando aqui. Ó, escreva a expressão que indica a área do retângulo ABCD. Então, seria a área do retângulo é base vezes altura? Então, eu tenho lá uma medida vezes a outra medida. Então, seria x mais 1, que é o lado maior, que é a base, vezes a altura que foi dado lá, que é 4, né? Então, essa é a fórmula da área. Aí, na letra D, escreva a expressão que indica a área do retângulo AEFD. Ó, AEFD. AEFD. Tá pedindo só esse retângulo rosa aqui. Qual seria a expressão que dá a área desse retângulo rosa? Seria somente x, a base seria, né? Não seria mais x mais 1, porque não pega essa parte azul. Então, seria x, que é a base, vezes a altura, que é 4. Então, dá quanto? 4x, né? Base vezes a altura, 4x. Então, aqui seria, na letra D de dado, seria 4x. Depois, quanto mede a área do retângulo, aliás, EBFC? Então, vocês vão olhar lá, vai dar 4 unidades também. Letra E, se o retângulo ABCD é formado pela união dos retângulos do rosa mais o azul, qual é a expressão que representa a área do retângulo ABCD? É a mesma dessa, só que daí eu vou aplicar a distributiva aqui. Então, vai ficar 4x mais 4. Ó. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1, 4. Tá? Na letra G, tá falando assim, compare as expressões C e F. O que se pode afirmar sobre elas é que as duas representam a área do mesmo retângulo. Tá? Uma é x mais 1 vezes 4, a outra é 4x mais 4, mas elas representam a área do mesmo retângulo, tá? Na letra H, se você aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, você obtém a expressão do item F? A resposta é sim. É sim. Por quê? Porque é o que eu fiz aqui, ó. 4 vezes x, 4x.
4 vezes 1, 4, tá? Sim, pois, aí é só fazer a distributiva. 4 que multiplica x mais 1. Então, vai dar 4x mais 4, tá bom? Continuando. Aqui, ó. No item anterior, você representou a área do retângulo de duas maneiras, indicando o produto de duas dimensões ou pela soma das áreas das figuras que o compõem, né? Então, aqui, ou a gente multiplicou para formar a área, ou a gente somou a formulazinha dessa área mais a dessa, né? Que são cores diferentes. Então, aqui, tá pedindo assim, constatou que essas duas expressões são equivalentes, pois uma é o resultado da outra quando se aplica a propriedade distributiva da multiplicação, a adição. Usando essas duas representações, escreva a expressão que permite calcular a área de cada um dos retângulos a seguir. Então, ó, eu olhando aqui, eu tenho um quadradinho e um retângulo, mas tá pedindo a da figura fechada toda, que é um retângulo. Então, como que eu saberia como que faz a área? Primeiro que eu tenho que saber a fórmula. Então, a área base vezes a altura. Então, aqui, ó, qual seria a base? Não seria x mais 2? Quanto que é x mais x? 2x. Então, a base mede 2x mais 2 e a altura x. Então, base vezes altura. Então, 2x mais 2 que multiplica x. Essa é a formulazinha da área desse retângulo, tá? Aplicando a distributiva, 2x vezes x, 2x ao quadrado. Mais 2 vezes x, mais 2x, tá? Essa é a expressão que representa a área desse retângulo aqui. Agora aqui, olhando esse outro retângulo da letra B, eu tenho aqui, qual é a base? Não é 3 mais A mais A? Quanto que é A mais A? Não é 2A? Então, a base é 3 mais 2A. E a altura? 2. Não é base vezes altura? Então, 3 mais 2A, multiplicando a altura, que é 2. Aplicando a distributiva, 3 vezes 2, 6. Mais 2A vezes A, 4A. Essa é a expressão que representa a área desse retângulo da letra B, tá? Deixa eu apagar aqui para fazer a letra C. Na letra C, ó, eu tenho ali, a altura mede M e a base mede M, 3M e 1. Então, a base vai ser M mais 3M, que dá quanto? 4M, mais uma unidade. E a altura? M. Então, qual seria a expressão? Seria, entre parênteses, 4M mais 1, que é toda a base, ó. M mais 3M, 4M mais 1. Então, 4M mais 1 vezes a altura, que é M. Aplicando a distributiva, 4M vezes M, 4M ao quadrado, mais 1 vezes M, M. Então, a expressão que representa a área desse retângulo fininho, da letra C, é 4M ao quadrado mais M, tá bom? Agora, vamos para o exercício número 3, que eu também pedi para vocês fazerem como tarefa, e eu vou fazer as duas primeiras letras ali para vocês. Então, vamos lá. Então, aqui, o exercício número 3... tá falando assim, efetue as multiplicações de um polinômio por um monômio. Para isso, aplique a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração. Então, vamos lá. Letra A, eu tenho ali, ó, vou fazer aqui maior. X que multiplica x mais 1. Então, eu vou aplicar a propriedade distributiva. O x está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Então, eu tenho que multiplicar termo por termo, respeitando os sinais e fazendo o jogo de sinais quando for necessário. X vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 1, 1x, que é x. Então, a resposta é essa, x ao quadrado mais x. Não tem como eu reduzir mais, porque são termos diferentes, não tem como eu somar x ao quadrado com x.
Só se fosse x. X mais x é 2x. Mas x ao quadrado mais x não é o mesmo termo, porque um tá elevado ao quadrado, o outro não tá, tá? Letra B. Na letra B, eu tenho ali 2 que multiplica 2 mais 2x. Aí, ó, aplicando a distributiva. 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes 2x, 4x. Então, aqui também eu não posso somar, porque esse número não tem letra e esse tem. Então, a resposta é essa, 4 mais 4x, tá bom? Então, eu quero que vocês façam esse exercício número 3 também, tá? E o exercício 4, eu vou fazer com vocês aqui, porque depois eu pedi para vocês, como tarefa, o em casa. Mas aí, vou fazer aqui o exercício 4 rapidinho aqui com vocês também, tá? Tá pedindo para desenhar retângulos cujas áreas possam ser representadas por essa expressão. Então, primeira coisa é relembrar, base vezes altura. Então, um termo que está multiplicando o outro, então um termo é a base e o outro é a altura. Então, vamos lá. Esse retângulozinho aqui, como seria a base? 2x que multiplica x mais 3. Então, ó, eu posso colocar a figura assim, ó. Posso colocar assim, né? E posso dizer o quê? Que aqui eu teria aqui x e x, né? E aqui eu teria, então aqui também mede x, porque é um quadrado, e aqui eu teria o 3. Então, ó, 2x que multiplica x mais 3, eu posso representar dessa forma. Porque qual seria a área? Não é base vezes altura? A base x mais 3 tá aqui. E a altura x vezes x, que é 2x, né? Na letra B, ó, 2m mais 1 que multiplica m. Então, significa o quê? Que a base é 2m mais 1. Então, é como se eu tivesse assim, ó. É como se eu tivesse 2 pedaços valendo m, 2 pedaços iguais valendo m, ó. E um pedacinho mais fino valendo 1. Então, 2m mais 1 é a base. E a altura é m. Então, aqui, essa altura aqui mede m, tá? E na letra C, eu tenho ali 2 que multiplica 2x mais 2. Então, significa que a minha altura é 2 e que a minha base é 2x mais 2. Então, eu posso representar nesse outro retângulozinho aqui, ó. Posso falar que aqui mede 2, essa altura, e posso falar que esses 2 pedacinhos mede x e esse pedacinho mede 2. Então, somando tudo isso, é 2x mais 2 é a base, vezes 2, que é a altura. Então, é uma forma de representar essa expressão com um desenho, tá bom? E daí, eu pedi para vocês fazerem os exercícios do em casa, que envolvem esses conceitos também de potenciação, multiplicação e divisão de potências de bases iguais, aprendendo a reduzir as expressões algébricas, respeitando as propriedades de potência, de multiplicação e de divisão, tá bom? E aqui a gente encerra esse capítulo também.